Então vamos lá. A ideia é apresentar como testar a sua aplicação desde da primeira linha de código até colocar ela em produção. Eu sou o Gustavo, trabalho no Mercado Livre. Todo mundo me chama de Felizola, mais fácil. Tá aí em todas as redes sociais, eu sou G Felizola, é fácil de achar. E a primeira coisa que quando resolvi falar de testes, foi montar a apresentação, é claro. E aí eu falei, ok, vamos ver se a minha apresentação está certa, se está tudo correto. E no primeiro slide eu já vi que tinha um problema. Rodei o teste e falhou no teste de português. A professora Ivone lá do colegial já ficou brava. Então, ok, vamos aqui consertar, beleza, obrigado. Mostrar aqui, a gente vai falar um pouquinho de testes, depois de testes, e um outro tipo de teste. Alguém ficou na dúvida do que a gente vai falar? Então, vamos falar do primeiro tipo de teste, que é os testes unitários. O mais básico, quando a gente começa... Eu quero testar minha aplicação, sem dar o F5, ficar vendo se está tudo funcionando, mesmo porque isso não resolve na maioria dos casos. Eu vou buscar testes automatizados para minha aplicação, e o mais fácil, o primeiro que a gente começa, são os testes unitários. Então, o que são os testes unitários? Basicamente, é a prova dos 9 do seu código. Ele vai testar pequenas unidades de todo o código que monta o seu sistema. Basicamente, testar pequenos métodos da sua aplicação. Se você trabalha com funções puras, aquela programação funcional, 90% dos problemas resolvidos já aqui. Então, vamos lá. Seus métodos, o que ele testa, seus métodos realmente fazem o que ele deveria fazer? Depois que eu fiz os testes, sim, legal, estão realizando. Mas e depois que minha aplicação já está no ar e eu fiz algumas manutenções? Pode ser que não. Aí a gente tem que não deixar esses problemas, bugs, erros passarem para o usuário e evitar que manutenções que deveriam resolver problemas comecem a gerar problemas. E é basicamente isso que o teste unitário ajuda. Então, como eu faço testes unitários? Vou lá, entro no Google, quero fazer testes unitários para minha aplicação, para minha aplicação JavaScript, vai resolver muita coisa para mim. Tá bom. O Google te dá mais ou menos esse resultado aqui. Começa a pipocar um monte de opção, um monte de caminho, milhões de artigos, milhões de ferramentas. E aqui eu peguei algumas só para ilustrar. Mas aqui eu decidi usar nas aplicações que eu tenho trabalhado recentemente, e falando um pouco mais das bibliotecas que eu tenho usado, ultimamente é React que eu tenho trabalhado, e para isso, o cara que mais tem me ajudado é esse aí, é o Jest. Tá bom. Como eu testo a minha aplicação usando o Jest? Por que eu decidi usar o Jest? Ele, basicamente, foi desenvolvido focado nessa metodologia de componentes e no React. Ele é muito fácil de configurar. Você instala ele e sai usando. E ele permite realizar diversos testes em paralelismo com mais performance. Então, quando você começa a juntar, igual o Léo Balter comentou, que tem lá para o TC39 40 mil testes, tem um paralelismo ajuda. E tem um outro ponto que eu vou falar daqui a pouco, que basicamente foi a hora que ele me ganhou para usar como teste. Como eu uso o Jest? npm install, simples, fácil. Crio um scriptzinho, um run script no meu package JSON. Desenvolvo ali meu teste. Aqui
muito simples, testando se um método de soma realmente soma e devolve um valor correto, e rodo ele. O resultado vai ser mais ou menos isso aqui. Aqui é quando você já tem alguns testes para executar. No meu caso aqui eram 30, e em 9 segundos ele executou os 30 testes. O React adora dar uns warningzinhos, então aquele vermelho é só um warning que sai como erro. Beleza. Esse agora é o ponto que o Jest me ganhou. Eu preciso testar, numa aplicação React, componentes. Toda a minha aplicação é feita de componentes. Mas aí chegaram para mim e perguntaram assim, tá bom, o que é um componente? Aí você fala, eu sei o que é um componente. Componente é um que compõe. Tá bom, não é bem assim, vamos lá. Essa é a definição que eu encontrei na Wikipedia. Então, componentes web são um conjunto de normas atualmente sendo produzidas pelos engenheiros do Google, como também especificações do W3C, que permite a criação de componentes reutilizáveis em documentos e aplicações web. Tá. Não define nada isso aqui. Eu tentei trazer a minha definição, que é mais ou menos essa aqui. Um controle com responsibilidade e saída única, formada por um ou mais elementos. Para mim, o principal do componente é a saída que ele tem, a estrutura que ele gera, o HTML que ele gera. E como eu vou testar esses componentes usando o Jest? O Jest tem uma solução que, até antes disso, o que eu fazia para validar se a minha estrutura estava correta, se o meu HTML estava correto? Eu ficava validando, o meu componente, depois de renderizado, ele tem a tag A, ele tem a classe tal, ele tem a classe button, ele tem a classe header, etc. Mas eles conseguiram dar uma boa solução para isso, que foi o snapshot testing. Snapshot testing, para mim, é uma coisa genial, que eu não sei como não fizeram isso antes, ou talvez fosse desconhecimento meu também. Imagina aqui que a gente tem o nosso componente, um botão. Recebe ali 2 props, se ele é primário ou não, se ele está desabilitado ou não, e uma terceira que é um label, só para ter um texto ali no nosso botão. Então, ele vai renderizar, vai concatenar a classe se precisar, e vai renderizar o HTML button com a classe, o label e etc. Como eu testo isso? A gente importa o nosso button e faz o render dele por uma saída JSON. Aqui o importante que a gente tem que prestar atenção são esses dois caras. Esse render, que é o cara que cria o elemento no formato correto para a gente, e o toMatchSnapshot, que é o retorno do nosso expect, né? A gente quer que ele faça um match de um snapshot. Pô, mas que snapshot é esse? Aonde está salvo? O que foi? Com o que você está comparando? Eu estou comparando com isso aqui. Ele gera para mim, a primeira vez que eu rodo o teste, ele gera um arquivo button.test.snap com a estrutura que ele tem que, a saída que ele tem que dar. Daqui para frente, se essa saída mudar, ele vai falar, estava errado, você mudou, era isso mesmo que você queria, se era, vamos ver, se não era, vai quebrar. Tá bom. Só que o componente que você mostrou, ele tem lá 2 props que renderizam classes diferentes, ele pode estar desabilitado, e ali no seu snapshot só tinha uma opção. Então, se eu testar o meu botão desabilitado, vai quebrar. Não. Você pode criar um teste para cada variação do seu componente, para cada prop ou para cada forma que ele deveria renderizar, e você fala, essas são as formas corretas. Além disso aqui, está errado. E aí ele, de novo, atualiza e
cria o snapshot no formato correto para você. Poxa, agora... Tá bom. Mas e se eu alterar? O que acontece? Ele te mostra exatamente o ponto em que o seu componente está quebrando, ou que está renderizando errado. Ele fala, você antes só printava um label test e agora você está printando dentro de um spam. Pô, tá certo isso? Dentro de um button? Falhei. Tá bom. Como é que eu arrumo isso, então? Ou eu tiro o spam e volto como era, ou eu falo, atualiza aí para mim o snapshot, que é desse jeito mesmo que eu quero. É só rodar o teste com uma flagzinha -u, menos update lá, que ele vai atualizar para você, e seu snapshot já está atualizado. Isso você pode commitar, pode jogar no seu Git, no seu gerenciador de versão lá, que para todo mundo que for rodar os seus testes, já tem o snapshot atualizado, já tem o snapshot correto, e não vai quebrar na máquina de ninguém. O desenvolvedor vai poder continuar trabalhando com a master dele lá, independente da branch que for. Vai dar tudo certo. Ok. Testes integrados. É o terceiro nível de teste. Já passamos por teste unitário, teste de componente, teste integrado. Quais são... O que é um teste integrado? Basicamente, ele vai testar todo o fluxo da sua aplicação, de ponta a ponta. Desde da renderização até receber dados e renderizar corretamente a sua aplicação com esses dados da forma que deveriam. Tá, e como eu faço isso? Lembra aquela pesquisa no Google que a gente falou? Também quero fazer testes integrados porque acho que a minha aplicação funciona muito bem. Vai funcionar melhor, eu vou garantir mais. Mais uma vez, chove ferramentas, chove artigos, chove opções, e você fica, tá bom, vamos ver aí qual que é o melhor, o que o pessoal tem usado. A opção que... Aqui são só alguns, e se procurar ainda tem vários. A opção que a gente decidiu usar foi essa corujinha bacaninha aí, o Nightwatch. O Nightwatch, a gente decidiu usar ele por ser muito fácil de usar. Não necessariamente de configurar. Ele por trás usa o Selenium, que é um mini servidor Java que vai executar comandos no seu navegador. Você tem que configurar os drivers para cada tipo de navegador. E essa partezinha sempre é meio chata. É Java, né? Então, mas quando a gente fala, essa parte está pronta, vamos só aqui para o Node, para o JavaScript mesmo, aí fica muito fácil. Aqui um exemplo de um teste. Eu quero testar se eu pesquisar no Google pelo meu nome, se ele vai abrir, se ele vai me encontrar lá, como é que vai ser isso. Então, essa seria mais ou menos o resultado de um teste integrado do Google, vamos dizer assim. Pesquisei ali, deixei o terminal e o Chrome rodando. Aliás, o Chrome rodando não, ele abre o Chrome e roda tudo. E ele me encontrou lá, fechou o Chrome, está tudo certo. Já está repetindo e eu estou esperando aí. Tá bom. Então, fiz todos os meus testes integrados, todos os meus testes unitários, testei todos os meus componentes. A minha aplicação roda que é uma beleza, na minha máquina. E para eu subir isso para a produção e garantir que não vou quebrar lá também? A gente, hoje em dia, muita gente usa um CI, um serviço aí para juntar a sua versão da aplicação, toda atualização, toda manutenção que você fez, na master, na aplicação que está em produção hoje. Mas o que é um CI? O CI, basicamente, é o primeiro lugar que vai quebrar com seus testes. Toda vez não, mas todo mundo já passou por um teste que está perfeitamente codificado. Na hora que você sobe no CI, ele não está. Ali não funciona, eu não quero. Tá bom, mas
Beleza, vamos lá. Na terceira vez funciona. É só dar mais uns pushzinhos ali, adicione um espaço que funciona. Não, brincadeira. O CI, ele deve rodar todos os seus testes para garantir a qualidade da aplicação. O meu teste aqui, do meu componente de botão não está passando. Não sobe a aplicação. Não comenta o teste e sobe porque o ticket está expirando e você tem que cumprir SLA. Faz tudo corretamente, porque esse teste que não rodar vai te gerar dor de cabeça no futuro, pode ter certeza. Ele roda os testes unitários, seus métodos, garante que seus métodos estão corretos, roda seus componentes, garante que eles renderizam corretamente, roda os testes integrados, e aí eu falo, pô, tá bom, você quer que eu rode testes integrados com o Nightwatch abrindo o Chrome no CI? Como é que eu vou fazer isso? Aí, mais uma vez, eu descobri, me mostraram, na verdade, uma ferramenta muito boa, que é o Sauce Labs. Basicamente, ele permite você rodar o Chrome, rodar o navegador que você quiser testar a aplicação no servidor deles. E, para a sua aplicação, ele nada mais é do que um driver. Você vai configurar ele. Aqui um exemplo do Sauce Labs rodando. O teste falhou, porque ele deveria encontrar categorias e excluir essa categoria. Mas, basicamente, ele não conseguiu nem passar do login, então o teste falhou. Mas olha que legal. Toda a interface te mostrando o teste rodando no navegador, com diversos inputs, diversos pontos críticos que você tem que ter atenção. E, para configurar isso e rodar dessa forma, você só vai criar um driver para a sua aplicação Node, importando ali o Selenium WebDriver, fazendo o input ali do seu usuário e essa key de API que eles dão. Faço ali algumas configurações de qual navegador eu quero, qual sistema operacional, versão e etc. E começo a testar. Acessa aí para mim a aplicação Sauce Labs, pega o título para mim, me fala o que está saindo. Daqui para frente, o mundo é seu, você testa como quiser. Ok, beleza. Aí eu cheguei em produção, minha aplicação passou. Aqui, se a sua aplicação chegou em produção, quer dizer que se você passou por todos esses testes, todas essas etapas, todos esses níveis, e tudo funcionou, é quase garantido que está tudo certo. Porque a gente sempre vai ter aquele usuário, amigão, que vai descobrir um teste que você deixou de fazer. E vai criar um bug na sua aplicação, vai abrir um report, vai causar transtorno. Uma dica aqui, boa também, cria um cron, um agendamento, para, sei lá, às 2 da manhã, não tem estresse na aplicação, vamos lá, roda todos os testes, de novo. Lá em produção, apontando para a produção, garante que está tudo certo. Outra dica garanta também que a sua aplicação ela é forte contra o exército de símios. Esse é algo novo que eu conheci agora, uma forma que o Netflix usa de testar a estrutura deles, e nada mais é do que um exemplo, derruba um servidor. Derruba aí, vamos ver se a sua aplicação fica em pé. Como é que seu time vai agir perante um problema desses? Vamos diminuir a memória dela? Sei lá, causa. Você mesmo vai lá e causa com a sua aplicação. Ou cria mecanismos automatizados para isso. E, se você ainda quiser, existem mais testes que podem ser feitos que é para melhorar a sua aplicação, que são os testes AB. E aí, enfim, aí é uma outra palestra que eu posso falar e etc.
Bom, para falar de testes, acho que se todos esses não servirem para a sua aplicação ficar de pé, é difícil, tem algum problema grande aí, beleza? Obrigado, gente, era isso.